Boa noite, queridos amigos telespectadores. Estamos começando mais um programa Eclésia pela sua rede Século XXI, ao vivo, como de costume, toda terça-feira, a partir desse horário, às 8 horas da noite. A gente está aqui ao vivo para conversar sobre a doutrina da Igreja Católica, sobre catequese, história de santos, alguma coisa sempre relacionada à nossa fé católica. Lembrando que o nosso programa Eclésia também é reprisado sempre aos domingos, a partir das 21h30. Se você não assistir ao vivo na terça-feira, às 8 horas da noite, você pode assistir o nosso reprise todo domingo, 21h30, aqui mesmo pela rede Século XXI. Daqui a pouquinho eu já vou dizer qual é o tema do programa de hoje, que é um tema bem interessante. Deixa eu dar uma boa noite antes aqui ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Boa noite, Gisele Kenny Isaías de Bauru. Boa noite, Padre Reginaldo Veríssimo também. E hoje quero dar uma boa noite especial a um casal que acaba de realizar o seu sonho de amor. Quer dizer que essa semana parece que você celebrou um casamento, é isso, Padre Guido? Exato, foi de anteontem, foi exatamente sábado à noite. Acho que a gente tem até uma imagem, não tem, diretor? Tem uma imagem pra gente do casamento? Aí, tá aí, ó. Olha lá, parabéns. O Padre Guido celebrou o casamento. E o Mário, né? E olha, com o papai do Mário, 89 anos, mas presente. E a mamãe não perde um programa Eclésia. Olha só. Bacana. Parabéns. Sejam muito felizes. Também a jovem a Patrícia, a Clara Maria, o Cailone, a Dona Sandra, meus amigos de Sadi, da cidade de Rio Claro. Tantas pessoas que acompanham o nosso programa e nós nos sentimos contentes, prezados amigos, em poder ajudar a ter um melhor conhecimento da nossa doutrina e da nossa fé. Não esquecendo, né, aquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. É verdade, isso é muito verdade, né, Padre Guido? Aliás, quero mandar um abraço. A gente recebe muitos e-mails, telefonemas aqui durante o programa. Não é sempre possível que a gente consiga responder aqui ao vivo todos os programas, mas vira e mexe, estava conversando agora há pouco aqui com o Padre Guido, a gente recebe alguns contatos dos nossos amigos telespectadores, dizendo que eles aproveitam o programa Eclésia e depois espalham na paróquia entre os catequistas, entre grupos de jovens que querem estudar sobre a doutrina católica. A gente agradece isso mesmo e pede que você também divulgue, porque no site da Rede Século XXI, que é o portal rs21.com.br, a gente sempre repete isso aqui, mas nunca é demais repetir. Bastou lá clicar dentro do site em programas, você acha o programa Eclésia, todos os nossos vídeos estão disponíveis. Sendo assim, fica uma maneira fácil aí para você divulgar e reaproveitar o conteúdo que a gente trabalha aqui e prepara com tanto carinho para vocês. E é claro, sempre com o apoio dos nossos queridos sócios telespectadores aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que nos ajudam a manter essa TV no ar. Deus lhe pague e fica aqui já o nosso agradecimento. Padre Guido, vamos trabalhar então, Padre Guido? Certo. Hoje eu queria que o senhor anunciasse para a gente qual é o tema que a gente vai falar no dia de hoje. Hoje vamos falar dos milagres de Jesus. Milagres de Jesus, Padre Guido? Exato, tantos milagres, conhecemos inclusive, tantas vezes o padre ele começa a ler uma página do Evangelho, já localizamos que se trata de um milagre, de um evento extraordinário. Aí vem uma série de perguntas, por exemplo, quem foi o beneficiado do milagre? Por que Jesus usa este poder? Quantos milagres Jesus realizou? Qual foi o maior dos milagres, etc. Todos acreditam nos milagres de Jesus. É verdade que há evangelhos apócrifos, isto é, que a igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirados, que apresentam, inclusive, Eric, uma fartura de milagres. Olha, para chegar logo no assunto, nos 4 evangelhos, temos 36 milagres de Jesus. 36 milagres. Ao passo que nos livros evangelhos apócrifos, mais 121. Bom, então o senhor vai explicar certinho toda essa situação aí para a gente, vamos entender tudo sobre os milagres de Jesus. O Padre Guido, além de tudo, ele sempre fala sobre muitos assuntos aqui, mas a área de estudo do Padre Guido tem a ver mesmo com as Sagradas Escrituras, né, Padre Guido? Sim. Então o senhor está em casa nesse tema aqui, né, Padre Guido? Exato. Quero lembrar nossos amigos telespectadores que pode mandar para a gente aqui sua pergunta, seja por e-mail, telefone ou também via WhatsApp. Durante a nossa conversa, você vai aparecer aí no vídeo, você vai ver que vai aparecer no seu vídeo os nossos contatos, seja por e-mail, telefone ou também o WhatsApp. Você usa qualquer uma dessas ferramentas e a gente consegue, na medida do possível, interagir com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Por exemplo, vamos ver agora o nosso contato de WhatsApp? Põe para a gente, por favor, diretor. Tá aí, ó. Basta usar esse número que está no seu vídeo, manda para a gente o contato no WhatsApp
E a gente, não esquece você que mandar o contato via WhatsApp de colocar o seu nome e também a cidade que você está mandando sua mensagem, tá bom? Padre Guido, já que o senhor falou então dos milagres de Jesus, vamos primeiro entender o seguinte: o que é milagre, Padre Guido? Porque a gente pode, de repente, banalizar essa pergunta, aliás, esse conceito, né? Sim. Porque milagre é uma coisa muito forte, né, Padre Guido? Explica pra gente aí o que é milagre. Milagre é um fato extraordinário, não comum, que transcende seja a experiência humana, como também as leis da natureza. Portanto, o milagre é algo que cai fora, digamos assim, do caminho normal da natureza. Quando nós podemos imaginar, já se quiséssemos logo entrar na vida de Jesus, por exemplo, né? Como é que de repente 600 litros de água viram ótimo vinho? Já o senhor está já fazendo referência ao primeiro milagre da vida pública de Jesus. Que foi o primeiro né? milagre de Jesus. Mas essa água nunca pode mudar em vinho, certo? Mas, portanto, até a lei da natureza é colocada, digamos assim, em segundo lugar, diante de um poder de alguém que manda sobre a mesma natureza. Porque eu estou dizendo isso, Padre Guido, porque que eu falei agora há pouco sobre a possibilidade de banalizar o conceito de milagre, porque vou dar um exemplo aqui, o senhor me corrige se eu estiver errado. A pessoa está desempregada, né? E de repente ela está pedindo a Deus, faz novena, coloca lá na intenção das missas, reza o terço pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que consiga um emprego. Aí quando ela consegue um emprego, como estava muito difícil, já fazia, por exemplo, tempo que ela estava desempregada, fala: olha, foi um milagre porque eu consegui meu emprego. Bom, não é milagre porque faz parte do dia a dia, do cotidiano, um dia ela pode conseguir. Mesmo que a graça de Deus possa agir ali, nem sempre a gente pode dizer que tudo isso é milagre, né, Padre Guido? Exato, porque nós podemos fazer logo uma distinção entre um milagre ou de algo de extraordinário, que faz bem, inclusive, até na vida humana, mas que não entra na categoria do milagre, porque precisa uma matéria também grande para justificar o que se trata de um verdadeiro milagre. Agora, em primeiro lugar, usamos a mesma expressão de Jesus. Alguém se admirou quando Jesus fazia milagres e Jesus logo respondeu: se você tiver um pouco de fé, poderá fazer milagres maiores ainda. Gente, é uma expressão de Jesus. Uma outra observação: há uma grande preferência, digamos assim, de Jesus para com as pessoas que não estão passando bem, os doentes. Dos 36 milagres, 24 foram em benefício de pessoas doentes. Quer dizer que dos 36 milagres que o Novo Testamento conta, 24 envolviam doentes? Sim, exato. Ao passo que os outros 12 é quando Jesus supera o caminho da natureza. Por exemplo, quando multiplica o pão e o peixe, quando caminha em cima das águas, eu falei antes, transforma a água em vinho, quando acalma o vento e o mar, etc. Né? Mas os grandes beneficiados dos milagres foram as pessoas doentes. E vejam só, não somente de doenças físicas, mas sobretudo até de doenças interiores, ou até temos a presença, e várias vezes, do demônio. A categoria dos exorcismos realizados por Jesus ocupa uma página de grande destaque na história deste poder divino que somente ele tinha. Até porque expulsar a presença de um ser espiritual que odeia Deus, né, uma entidade maligna, faz parte do mundo sobrenatural, né, Padre Guido? Então se trata também, nesse caso, certamente de um milagre. Né? Exato, é aí que nós notamos. Veja só como acontecem as coisas. Diante no diálogo que se estabelece entre Jesus e o demônio, muita gente que está ouvindo ainda não sabe quem é Jesus. Mas a melhor, eu repito esta palavra, a melhor definição da identidade de Jesus sai da boca do demônio. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus repreende nesse momento, né, Padre Guido? Exato, porque Jesus estava ensinando e procurava ajudar as pessoas a chegar lá.
Ao passo que o demônio já sabe quem é Jesus. Entendi. E, portanto, diz, você é o santo de Deus. E diante da ordem explícita de Jesus, o demônio é obrigado até a deixar o corpo daquela pessoa. Interessante. Então, vamos só, antes da gente entrar ainda, comentar alguns milagres que Jesus fez durante sua vida pública e outros aspectos que a gente vai falar. Vamos só repetir, Padre Ido, as categorias dos milagres de Jesus para a gente ficar bem claro. Assim. Vamos lá, o senhor até separou aqui para a gente. A categoria inicial, exatamente, é a vantagem das pessoas que sofrem. As curas. As curas, exato. Certo. Curas físicas. Certo. Depois nós temos expulsões do demônio, exorcismos. Exorcismos. Tá. Depois temos milagres mostrando o poder superior à natureza, ao caminho da natureza. O domínio sobre a natureza. O domínio sobre a natureza, a palavra bem clara, né? Certo. E, portanto, são já 3 tipos de milagres. Atenção agora a uma boa definição, que atingem pessoas doentes, possuídos pelo demônio, numa festa de casamento, milhares de pessoas famintas que voltam para casa de barriga cheia, etc. E também colocamos a ressurreição até de pessoas mortas. A ressurreição dos mortos não pode deixar de lembrar, né, Padre Guido? Porém, meus amigos, aí que vem a pergunta agora, mas de todos os milagres, qual é o maior, o que nós queremos absolutamente destacar? É a vitória de Jesus sobre o poder da morte. É verdade. Portanto, a sua gloriosa ressurreição. E nós celebramos a Páscoa comemorando este evento como o maior de todos os eventos. A vida nova estabelecida por Jesus através da vitória sobre a morte e sobre toda forma de mal. E é aí que nós encontramos, diante deste grande evento, até a força, digamos, Eric, até de enxugar as lágrimas diante da tristeza que a morte gera em cada um de nós quando bate na porta da nossa casa e tira alguém da nossa família, sem esquecer que todos vamos morrer, também no Padre Guido que está falando, né? A vitória, porque como aconteceu com Jesus, irá acontecer também com cada um de nós. E é interessante, Padre Guido, que o senhor, antes de comentar sobre a ressurreição do próprio Cristo, o senhor comentou de ressurreição de mortos, sim, de maneira geral. Porque Jesus ressuscitou, por exemplo, Lázaro. Sim. Né? A filha de Jair também. A filha do Jairo. Né? Depois o filho da viúva de Naim. A viúva de Naim. Exato. Agora, essas pessoas que ele ressuscitou, sim, eles voltaram a morrer. Por seu curso normal e morreram, sim, né, Padre Guido? Exato. Portanto, nós usamos a mesma palavra, mas não está de uma maneira correta. Certo. Porque quando falamos de ressurreição, nós devemos entender única e exclusivamente o que aconteceu com Jesus. Entendi. Nestes casos de vidas naturais para as quais Jesus chamou ressuscitou de volta essa pessoa, são ressurreição. Poderíamos também chamar de retorno à vida. Mas, é claro, depois chegou o tempo no qual estas pessoas faleceram, né, de uma vez, digamos assim, né? Agora, é importante para nós, meus irmãos, entender o poder que Jesus tem sobre a fraqueza humana. A doença, Eric, era interpretada na época de Jesus como, desculpe a expressão, como um castigo de Deus. Como um castigo. Inclusive, os fariseus, vejam só, chegamos ao absurdo. Os fariseus chegavam a pensar que quando um bebê nascia com um problema físico, era porque havia cometido um pecado ainda na barriga da mãe. Absurdo. Um absurdo. Mas ele tinha esta concepção. Portanto, né, inclusive quando Jesus um dia deu alguma resposta na altura da sua inteligência, alguém desconfiou, disse, mas quem é você? Você nasceu no pecado, olha lá. Você é uma pessoa comum, ninguém te conhece. Gostaria de pensar que todos
participassem sempre da Santa Missa, mas no domingo, nestes últimos domingos, tivemos páginas, digamos assim, bastante difíceis, momentos difíceis na vida de Jesus, até na sua terra, né, em Nazaré, em Cafarnaum, foi somente objeto de uma crítica amarga e não gostar. E Jesus acabou não podendo fazer milagres na sua terra. Quer dizer, de onde ele veio mesmo, ele não operou milagres com tanta ênfase como fora da sua terra. Exato, só disse o Evangelho que colocou as mãos na cabeça de alguns doentes e os curou. Mas ele ficou muito, desculpa a expressão, chateado. Imagino. Né? Porque teria feito tanto e tanto bem também para as pessoas que precisavam de um sorriso, de uma cura, de uma força espiritual. O Padre Guilherme, esse tema que a gente está trabalhando hoje é um tema muito rico, né? Falar sobre os milagres de Jesus é um tema extenso, muito rico, cheio de profundo sentido teológico, espiritual, lógico e tantas outras coisas. Mas eu queria que, antes da gente ainda continuar a nossa conversa para outros aspectos desses milagres de Jesus e comentar diretamente alguns deles, no Antigo Testamento a gente também vê a gente repara alguns milagres sendo realizados. Sim. A pedagogia divina, vamos dizer assim, no Antigo Testamento era um pouco diferente do Novo Testamento, até porque o próprio Filho de Deus não estava aqui encarnado ainda na Terra. Fala um pouco para a gente disso, Padre Guido. Gente, uma atenta leitura de vários livros do Antigo Testamento nos coloca diante do grande poder de Deus. Por exemplo, pegamos o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que conta a história da saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida, numa viagem lá pelo deserto, uma viagem que durou 40 ou até, dizem alguns, 42 anos de uma contínua e constante peregrinação. Meus irmãos, aquele povo era alimentado diariamente pelo maná, aquela cozinha branca que parecia como uma neve, digamos assim. Quase que uma espécie de farinha, será que é? Uma farinha. Pensar assim, Padre Guido. O nome maná vem do hebraico manhu, que significa... O que é isso? Ninguém sabia, só o que alimentava. Quer dizer que de maneira miraculosa aparecia um alimento simples, mas todos os dias, para que mantivesse aquele povo alimentado. Exato, somente quando o povo passou o rio Jordão e entrou definitivamente na terra de Canaã, na Palestina, que era uma terra rica também de fruta, de produtos, aí terminou o milagre do maná, não veio mais. Quer dizer, só no período que realmente eles precisavam, né? Exato. No deserto temos tantos sinais também extraordinários da presença de Deus. A água, por exemplo, né? A água, lembramos, por exemplo, até as nuvens que diminuíram a intensidade do calor durante o dia, certo? Lembramos a grande aliança que Deus marcou com o povo através da entrega dos 10 mandamentos, certo? Portanto, os milagres sempre estiveram presentes na história, seja do Antigo ou do Novo. Naturalmente, com a chegada de Jesus, começa um capítulo novo, né, na vida da pessoa, que chama-se, inclusive, de cristão, porque se trata do Filho de Deus que recebe a natureza humana, se torna homem como nós, menos o pecado, mas nós sabemos, né, na identidade de Jesus. Portanto, temos uma pessoa, a pessoa divina em Jesus, em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Certo. Mas a pessoa de Jesus é única, é divina. E, portanto, Jesus, no começo do seu ministério público, usa exatamente e mais de uma vez o seu poder divino também para mostrar a todas aquelas pessoas que algo de novo estava acontecendo. Por isso ele se identifica aos poucos. Não esqueçamos, prezados amigos telespectadores, que Jesus iniciou este ministério com 30 anos de idade.
O Evangelho de domingo retrasado falava da formação do time de Jesus, né? Que chamou os 12 e por 3 anos a gente deu aula, explicou, ensinou. Domingo passado, de anteontem, não se esqueçam, né? Jesus mandou os apóstolos para fazer uma pequena experiência missionária, talvez de alguns dias, talvez de 2 semanas. Pena que o evangelista não colocou aonde aconteceu este episódio. Talvez Jesus ficou na casa da sua mamãe, de Nossa Senhora, pode ser. Porém, sabemos o que aconteceu quando voltaram da missão. Felizes, contentes, porque muita gente recebeu o batismo, muitos questionavam quem era afinal Jesus, outros se programavam de ver pessoalmente a pessoa de Jesus e, digamos assim, o serviço para o qual se preparavam foi, digamos, extraordinário. E não esqueçamos que quando Jesus, no final, os mandou no mundo inteiro anunciar o Evangelho, Eric, eles também, os apóstolos, realizaram muitos milagres. Vamos falar disso também na sequência, Padre, das pessoas que realizaram milagres em nome de Jesus. Sim. Como é que funciona isso? Quem é o verdadeiro autor desses milagres? Ótimo. A vida dos santos e tudo mais. E a gente vai aproveitar também, a gente está indo para o intervalo agora. Logo depois do intervalo, queria que o senhor iniciasse com a questão aqui que a Elísia Coelho de Souza, que é aqui de Valinhos mesmo, nossa vizinha, está lembrando, falando sobre a importância de ter fé na realização do milagre. Que o senhor faz para a gente, então, essa relação de fé e do milagre. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já.